Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação do dia 27 de novembro. Estamos meditando sobre a graça de Deus no livro de Efésios. Quando a gente lê Efésios capítulo 1 e capítulo 2, principalmente o início do capítulo 2, a gente percebe que nos 4 primeiros versos, no original, não existe nenhum verbo falando da demonstração da ação divina nesse texto. Na versão em português, eu percebi também que numa versão em inglês, eles colocaram o verbo vivificar no início da frase. Já na minha versão francesa, não existe o verbo vivificar aqui, ele aparece só no verso 5. Então, os tradutores colocaram esse verbo no início do que nós chamamos capítulo 2, para que houvesse um verbo de ação aqui falando sobre o que Deus fez. É o que ele faz no capítulo 1. Porque, na verdade, ainda estamos naquela oração de Paulo. Você sabe que a divisão que foi colocada nesses textos da Bíblia, às vezes corta um contexto no meio, não é? Esses não seguiam o contexto da história do texto que o texto estava contando, a história que o texto estava narrando. Então a gente percebe no início do capítulo 2 que Paulo ainda continua falando do poder. Ele terminou, na verdade, não terminou, ele estava falando, e quando a gente colocou um capítulo 2 e cortou o que ele estava falando, sobre o poder de Deus que Deus colocou à nossa disposição enquanto esperamos o dia de partirmos daqui ou o dia em que Cristo vai voltar, para recebermos a nossa herança. Esse poder, ele diz, Deus demonstrou na cruz, no túmulo vazio, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então ele continua mostrando agora que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos vai nos ressuscitar também, nos ressuscita também. E não estamos falando aqui da ressurreição final, estamos falando aqui da nova vida, do novo nascimento que Deus nos dá e que Jesus também chama de ressurreição. No livro de João, Jesus diz que o Pai tem o poder de ressuscitar e o Filho também ressuscita. Ele estava falando isso no contexto em que ele dizia que o Filho dá a vida eterna àqueles que creem. Aqueles que creem no Filho recebem a vida eterna. E a vida eterna, então, é essa ressurreição do Espírito. Por que é essa ressurreição? Porque Paulo está dizendo aqui, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele está dizendo isso a pessoas que estavam bem vivas, e a Bíblia nunca vai escrever uma carta a mortos, fisicamente mortos. Fisicamente essas pessoas estão vivas e podem ler essa carta. E Paulo está dizendo, vocês estavam mortos. E no verso 5, que já está aqui no verso 1, nessa versão da Almeida, revista e corrigida, ele vos vivificou. Estávamos mortos e Deus nos vivificou. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos pode nos ressuscitar. Um certo homem, um fariseu, foi ter com Jesus à noite e disse: Mestre, tu és maravilhoso, oh, como você é incrível fazendo esses milagres todos. Em francês a gente tem uma expressão, jogar flores nas pessoas, dizer bem das pessoas assim, mas às vezes com interesse. E Jesus vai dizer para Nicodemos: se você não nascer do alto, você não pode entrar no meu reino. A única forma de entrar no reino de Deus é de nascer de Deus. E Paulo, em Efésios capítulo 2, vai chamar nascer de Deus uma ressurreição. Deus nos ressuscita, porque o mesmo poder que ele utilizou para ressuscitar seu filho dentre os mortos é o poder que ele está utilizando hoje e sempre para ressuscitar as pessoas da morte. Dessa morte na qual estávamos antes, mergulhados nessa morte. Agora estamos mergulhados na ressurreição de Cristo Jesus. O reino de Deus, do qual fala Jesus a Nicodemos, Paulo nos diz que não é o que você come, é o que você bebe. É a justiça, é a alegria, é a paz do Espírito Santo. É esse amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Quando o Espírito Santo derrama esse amor no coração do homem? Quando ele nasce do alto. E se você já nasceu do alto, se você é uma nova criatura, você tem essas qualidades em você.
Quando você fala, é o amor de Deus que sai da sua boca. E se outras coisas ainda saem da nossa boca, a gente deveria se questionar, se indagar, dizer, por que será que eu ainda estou nessa perdição? Quando a gente nasce do alto, a gente é cheio da vida eterna. Deus ressuscita o nosso espírito para uma nova vida. E isso, é claro, Paulo vai dizer aqui, inclusive, é obra da graça de Deus. Que Deus vos abençoe.